O Bitcoin parece que está travado ali na faixa de 110, 111 mil dólares e parece que não vai mais a lugar nenhum. Quem já comprou e achava que ele ia facilmente para 150 mil já está ficando um pouco impaciente. E quem ainda não comprou está ansioso para ver ele dar um sinal de queda para mostrar um bom ponto de entrada, talvez abaixo dos 100 mil dólares. Nesse vídeo eu quero trazer as últimas atualizações sobre o Bitcoin, quero que você entenda a tendência que ele tem de crescimento ou de baixa, entendendo alguns dados importantes dos Estados Unidos e também sobre a popularização do Bitcoin no mundo. Vou te trazer também a minha opinião sincera, a minha estratégia, o que eu estou fazendo na minha carteira em relação ao Bitcoin e um post importante de um grande escritor de um best-seller. Então não sai daí, dá o teu like no vídeo, se inscreva no canal e já aproveita para deixar aqui nos comentários. Você tem Bitcoin? Para quanto você acha que ele vai até o final do ano? 150 mil, 200 mil dólares? Deixa aqui nos comentários. Olá, muito bem-vindo, muito bem-vinda, investidor, investidora, Thiago por aqui, para te falar hoje sobre o Bitcoin. Nós tivemos aí, no comecinho de julho, a divulgação de dados importantes nos Estados Unidos que podem alterar, que podem criar alguma tendência aí de alta ou de baixa, vamos ver, no Bitcoin. Então, se você gosta de Bitcoin, já investe, quer começar a investir, fica nesse vídeo porque ele é importante. Bom, pessoal, se eu olhar aqui para o gráfico do Bitcoin, estou olhando para ele aqui em dólares, realmente, aí no curtíssimo prazo, ele está seguindo uma tendência, uma faixa aqui bem restrita, tá? Não sai desse valor aqui. É claro que se eu der zoom out, não tem nenhuma lateralização. Bitcoin vem crescendo muito desde o seu lançamento, um absurdo. Nós tivemos aqui um vale em abril, nós tivemos aqui também um valor mais abaixo em março, tá bom? Mas aqui, ó, no dia 22 de abril, ele deu uma alta muito grande, trocou de patamar, veio para cá, e aqui, 8 de maio, ele passou da casa dos 100 mil dólares. O que acontece? Muita gente esperava que, assim como foi com os 90 mil dólares, que ele passou da casa de 90 mil e foi embora, muita gente esperava que ele passasse da casa dos 100 mil dólares e subisse bastante. O que mais ou menos não aconteceu. Por quê? Porque nesse curtíssimo prazo, ele está aqui, ó, nessa banda entre 100 mil, 101, essa faixa aqui, e o topo ali em cima, 110, 111 mil. Repara, ele bate lá em cima, volta aqui embaixo para os 100 mil, bateu lá em cima, voltou aqui embaixo para os 100 mil, tá? Então ele está oscilando aí nessa faixa, tá difícil de romper um novo topo histórico aí, avançar dos 111, 112, partir para talvez 115 mil dólares. Bom, pessoal, nesse comecinho de julho, para falar um pouco de tendência de preço de Bitcoin, eu preciso olhar para os Estados Unidos e olhar principalmente para o payroll, que é a criação de empregos nos Estados Unidos. Vou explicar qual que é a relação que isso tem com o preço ou com o provável preço do Bitcoin. Vamos lá. Bom, para você entender aqui de maneira fácil e rápida, tá? Tô aqui no Money Times. Payroll, Estados Unidos surpreendem e criam 147 mil vagas de empregos em junho. Ele veio acima do esperado, esse dado aí da criação de empregos. Os Estados Unidos criaram 147 mil vagas de emprego em junho deste ano. Mostra o payroll divulgado nessa quinta-feira 3, tá? Comecinho aqui de julho. A previsão, a expectativa é de que seriam abertos 110 mil novos postos. Então, foi uma divulgação que veio acima, veio bem positiva no quesito criação de empregos. Por outro lado, se a criação de novos empregos aumentou, o desemprego também foi menor. A expectativa era de 4,3% e veio 4,1% no mês de junho. Mas e aí, Thiago, o que tem a ver esse payroll, essa criação de empregos novos nos Estados Unidos com a tendência de preço do Bitcoin? A questão é super simples de explicar. Funciona da seguinte maneira. Se foram criadas muitas novas vagas de emprego nos Estados Unidos, o trabalho está aumentando. Isso quer dizer o quê? Mais gente trabalhando, mais dinheiro na economia, mais dinheiro sendo consumido, utilizado, mais gente comprando. Se a demanda ela cresce, ela está muito forte, a tendência é que o preço das coisas também suba, gerando a nossa famosa o quê? Inflação.
Nos Estados Unidos não é diferente do Brasil. Se a tendência é de inflação alta, é mais difícil do Banco Central americano, o Fed, baixar as taxas de juros, da mesma forma que acontece hoje aqui no Brasil. Então esse payroll muito positivo é bom, por um lado sim, para o país, mas meio que força, obriga aí o Fed a manter a taxa de juros americana mais alta, para arrefecer a economia e conter uma possível escalada da inflação. Olha, voltando aqui na matéria do Money Times, mercado de trabalho versus juros, a matéria continua. A aceleração do mercado de trabalho norte-americano reacende a incerteza sobre o momento em que o Federal Reserve, o Banco Central americano, dará início ao ciclo de afrouxamento monetário, ou seja, uma tendência de queda na taxa de juros americana. E aqui por fim diz assim, o presidente Jerome Powell, presidente do Banco Central americano, já sinalizou que o Banco Central não tem pressa em cortar os juros e prefere aguardar novos dados econômicos antes de tomar qualquer decisão. Ou seja, pessoal, na prática, com os juros mais altos, menos apetite ao risco os investidores vão ter. Por exemplo, ao Bitcoin, que é uma criptomoeda e tem um risco mais elevado. Muitos deles preferem colocar o seu dinheiro não em ativos de risco, como o Bitcoin, que é uma criptomoeda, e colocar sim num mercado sólido, estável, como o americano, dentro de uma moeda super forte e super estável, como o dólar. Assim sendo, se as pessoas olham menos para o Bitcoin, com menos apetite, a tendência é que não comprem tanto e a força compradora não seja suficiente para elevar o preço do Bitcoin. Pelo menos não no curtíssimo prazo. Na minha visão, essa taxa de juros americana, da mesma forma que o Brasil, está muito alta e não vai ficar assim por tanto tempo. Poderemos sim ver, e isso não é nenhuma recomendação de compra ou de venda do Bitcoin, mas poderemos sim ver em breve um ciclo de queda da taxa de juros americana, e aí sim, pode ser que os investidores globais, as grandes baleias compradoras, como se fala, os grandes fundos que estão cada vez mais olhando para o BTC, possam voltar a olhar com mais afinco, com mais apetite, e aí forçar o preço para cima. E se você tem interesse em comprar Bitcoin, mas não conhece, acha difícil, acha complexo, não sabe como fazer a autocustódia, guardar os seus Bitcoins numa carteira própria, eu ensino a fazer isso de uma maneira super fácil. A maneira mais fácil de comprar Bitcoin pode ser vista aqui nesse vídeo, vou deixar no card para ajudar você. Enquanto o cenário americano é esse em relação à criação de novos empregos, o Bitcoin continua se popularizando pelo mundo afora, com a criação de vários ETFs dessa criptomoeda. E aqui no Brasil não foi diferente. Um exemplo disso, pessoal, é essa matéria aqui, de novo, no site do Money Times, que diz o seguinte: Empíricos lança o EBIT11, primeiro ETF de Bitcoin estruturado no BTG Pactual. A Empíricos Asset lança nessa quinta-feira, dia 3 de julho de 25, o EBIT11, o primeiro ETF de Bitcoin estruturado no BTG Pactual. O fundo de investimento negociado na bolsa tem aplicação mínima de R$100 e taxa de administração de 0,39% e resgate em 2 dias. Para quem quer iniciar no Bitcoin, é uma alternativa que parece muito interessante, com uma taxa mínima aí de R$100 para começar a investir. E a matéria corrobora o que eu falei agora há pouco, dizendo o seguinte: com público-alvo amplo, visando o investidor geral, o EBIT11 busca ampliar o acesso do investidor brasileiro à criptomoeda mais negociada do mundo, o Bitcoin. O novo ETF da Empíricos permite o investimento em Bitcoin sem precisar passar por exchanges, ou seja, pela própria bolsa, pela B3, você pode comprar esse ETF e estar exposto ao Bitcoin. O EBIT11 é uma opção para quem sempre quis investir em Bitcoin, mas achava complexo ou burocrático porque facilita o acesso do investidor ao mercado de criptoativos, afirma a diretora de vendas e relacionamento, Mariana Ferreira. Ou seja, pessoal, temos cada vez mais opções para dar acesso, para a gente poder entrar no mundo do Bitcoin. Através dos ETFs é uma porta muito boa de entrada para quem quer começar a investir em Bitcoin. Muito bem, falei, e a pergunta ainda não foi respondida. Para onde vai o Bitcoin? Olha, no momento atual, olhando para curto prazo, a questão do payroll americano deve dar uma segurada, pelo menos, nos preços por certo tempo. Mas eu não creio que isso vai durar muito tempo. Olha, por exemplo, essa matéria aqui. Agora estou aqui no site da Crypto News, já levando em consideração essa matéria do payroll que saiu nos Estados Unidos. E diz o seguinte: Bitcoin pode chegar a $200 mil, o que explica o novo bull run, ou seja, a nova tendência de alta.
E a matéria fala o seguinte: o Bitcoin segue estável na faixa aí de 107 mil dólares. E em meio a isso, a Bitwise, que é uma gestora de criptomoedas americana, reafirmou sua previsão de que o ativo pode alcançar 200 mil dólares até o final de 2025. Aqui mais abaixo a matéria diz o seguinte: o mercado se anima com a possibilidade do Bitcoin bater 200 mil dólares. Segundo Matt Hogan, diretor de investimentos da gestora Bitwise, 3 fatores explicam o otimismo com o Bitcoin. A redução da oferta após o halving. Lembrando, pessoal, o Bitcoin é uma moeda deflacionária, ela é finita. A cada dia que passa tem menos Bitcoin para ser minerado. Depois, a adoção institucional, grandes fundos de investimento, governos utilizando Bitcoin e o avanço regulatório, que traz muita segurança para os investidores. Então, segundo a matéria aí, tem uma expectativa, uma perspectiva grande de verem o Bitcoin bater 200 mil dólares até o final de 2025. Além disso, o Robert Kiyosaki, aquele escritor famoso daquele livro super famoso, best-seller, Pai Rico, Pai Pobre, que eu indico demais você a ler esse livro, uma verdadeira bíblia sobre investimentos. Ele fez um post interessante sobre o Bitcoin. Aqui o post, pessoal, do Robert Kiyosaki, então, autor do livro Pai Rico, Pai Pobre, e ele diz o seguinte: para sua informação, a prata é o melhor investimento hoje, em junho de 2025. Ouro e Bitcoin estão em alta e eu estou esperando os preços caírem antes de aumentar a minha posição. Bom, tá aí o post do Robert Kiyosaki, autor de Pai Rico, Pai Pobre, falando que estamos num ótimo momento, eu estou parafraseando ele aqui, para comprar prata e que ele está aguardando tanto o ouro quanto o Bitcoin caírem de preço para aumentar a posição dele. Achei bem interessante. Pessoal, e para terminar esse vídeo, qual que é a minha estratégia, qual que é a minha posição em relação ao Bitcoin? O Thiago investe onde? Muito fácil, o Thiago investe em Bitcoin há muito tempo. A minha primeira compra em Bitcoin foi em 2020. Eu tenho posição hoje comprada em Bitcoin com 943% de lucro. É um lucro muito absurdo e eu creio sim na tese do Bitcoin no longo prazo. Faz muito sentido eu manter essa posição e não vou vender. Pelo contrário, se eu entender que o Bitcoin teve uma queda que gerou um bom ponto de entrada, eu vou também repetir os passos ali do Robert Kiyosaki e vou aumentar a posição em Bitcoin. Para quem tem Bitcoin e está em dúvida, eu vejo como manter uma boa pedida para você estudar. Agora, se você não tem nada em Bitcoin, eu daria início sim hoje com pouco valor. Eu não colocaria todo o valor disponível que você tem hoje em Bitcoin. Eu começaria devagar, fracionando o seu aporte. Se por um acaso, após esse índice divulgado aí do payroll americano, fizer uma queda do Bitcoin para, por exemplo, abaixo de 100 mil dólares, acho que sim que é um ótimo ponto de entrada, é um ponto onde eu já aumentaria a posição. Lembrando, cuidado com a exposição a criptomoedas. Na minha carteira pessoal de ativos financeiros, criptomoedas não pode passar de 10%. Eu estabeleci essa margem para que a carteira fique ao mesmo tempo com chance de ter ótimos rendimentos com uma subida forte do Bitcoin, mas também se cair bastante não prejudica demais a carteira como um todo. E você, conta pra mim, pra onde que vai o Bitcoin em 2025? Vai seguir nos 100 mil dólares? Vai para 150, 200 mil? Qual que é a sua ideia? Deixa eu saber aqui nos comentários. E aproveita, claro, para dar o teu like nesse vídeo e se inscrever no canal para receber mais conteúdos como esse aqui no Thiago Invest. Eu fico por aqui, até a próxima. Tchau!